Olá, pessoal. Hoje, novamente, nós vamos conversar sobre o assunto lotes irregulares, lotes clandestinos, com a nossa convidada, que é a promotora de Justiça do Meio Ambiente, a doutora Marta Moria Loyola. Doutora Marta, muito bem-vinda. A gente estava Obrigada. conversando aqui antes. É, tem. E eu vou perguntar para ela porque realmente é uma coisa assim, eu fico espantado. Tem gente mesmo que compra um lote sem olhar, compra um lote sem ver a documentação, compra. A senhora falou compra um lote porque vê um anúncio pregado num poste, troca um lote por uma bicicleta. Como é que é isso? Sim, nós percebemos, Yuri, que não é uma situação tão inusitada assim. E ela não acontece somente na região metropolitana de Goiânia, ela acontece no estado inteiro, região metropolitana de Goiânia, em torno do Distrito Federal, e sobretudo depois da pandemia, nós percebemos um anseio das pessoas para possuir uma casa, um lote na beira de um córrego, na beira de um manancial. Então, existem inúmeras ofertas e essa proliferação de loteamentos clandestinos, ela se deve, sobretudo, à falta de conhecimento do consumidor na hora de adquirir o imóvel. O consumidor tende a acreditar que se trata de uma mera irregularidade, ele é levado a esse equívoco por pessoas que o abordam, falsos corretores, corretores mal intencionados, ou simplesmente pessoas que decidem parcelar uma fazenda sem nenhuma autorização administrativa e são levadas a acreditar que se trata de uma mera irregularidade. Ah, está resolvendo na prefeitura, já vai resolver, vai dar tudo certo. E a pessoa acaba, às vezes, investindo a economia de toda a sua vida naquele imóvel sem garantia nenhuma. A doutora Marta está lotada em Senador Canedo, e a gente tem aqui essa campanha Lote Legal, que é um fórum, né, para a pessoa poder é, 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 comprar um lote com segurança. Muito bacana essas campanhas, porque enquanto o poder público, estadual, municipal, federal, fala tanto em parceria público-privada, assim, da sociedade civil organizada, isso já acontece com mais facilidade. Eu estou vendo aqui, tem pelo menos aqui 20 entidades aqui nessa campanha Lote Legal. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessas parcerias, né, do Ministério Público com essas entidades e da própria campanha, desse fórum permanente do Lote Legal. Yuri, eu sou promotora de justiça desde 99. Estou em Senador Canedo há 17 anos. E esse problema existe desde então. Nós temos trabalhado nisso desde o início, desde o momento em que eu pisei em Senador Canedo. Só que é muito difícil fazer essa Não é um fiscalização. problema de hoje, né? Não é um E tem problema de hoje. aumentado? Só tem aumentado, sobretudo depois da pandemia. E esse discurso é um discurso repetido pelos demais órgãos de fiscalização. Então, não é que o município não queira coibir, não é que a DEMA, a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, não queira coibir, não é que a CEPLAN, a AMA, não é nada disso. É muito difícil fazer esse combate de forma solitária. Então, nós percebemos que, mediante a união dos órgãos de fiscalização, e esse é um dos objetos do Fórum Permanente de Combate aos Loteamentos Clandestinos, o Fórum Permanente do Lote Legal, é unir esses atores de modo que se faça uma fiscalização unificada, porque os locais geralmente são em áreas rurais, distantes dos centros urbanos, e a fiscalização, ela não consegue fiscalizar toda a extensão territorial do município, e o Estado de igual forma. Então, nós estamos conversando com esses demais atores, com a Delegacia Estadual do Meio Ambiente, com a SEMAD, com os municípios, porque esse problema vai desaguar para os municípios, obviamente. Então, estamos tentando buscar soluções para melhorar a fiscalização. Esse é um dos pontos. Os demais atores também foram convidados, o Poder Judiciário, os cartórios de registro de imóveis, a sociedade civil organizada, o Secov, a DEME, a DU, porque existe o interesse também para que esse tipo de negócio cesse. Se trata de uma concorrência totalmente desleal e são oferecidos aos consumidores o imóvel totalmente inadequado, sem infraestrutura e clandestino. Agora, doutora Marta, estou vendo aqui que na capa do folder tá contrato não é escritura. As pessoas confundem contrato com escritura e aquela coisa, eu tenho um contrato de gaveta. Como que funciona isso? A Embora pessoa chega lá e fala para a senhora, eu tenho um contrato de gaveta, aqui, ó, tá o contrato aqui, ó. Embora pareça uma questão muito óbvia, falta um pouco de esclarecimento ao consumidor, e eu digo isso porque, mesmo a pessoa que às vezes tem um conhecimento jurídico, ela tem dificuldades em analisar um contrato e verificar aquelas circunstâncias jurídicas todas.
Então, muitas vezes fomos procurados na Promotoria de Justiça por pessoas que, munidas de um contrato de gaveta, com reconhecimento de firma, ela fala, mas eu tenho uma escritura. E, na verdade, aquilo não passa de um contrato de gaveta que não tem validade nenhuma. A pessoa pegou uma procuração de um fazendeiro que fracionou a sua propriedade rural em diversas metragens inferiores ao módulo rural e saiu vendendo mediante um contrato de gaveta. Então, precisamos educar a nós, consumidores, no sentido de sabermos o que é uma escritura, o que é um contrato, um compromisso de contrato de compra e venda. Pedimos para que as pessoas tomem medidas extremamente simples. Vão até o município, a sede da prefeitura, e perguntem, esse loteamento passou por um processo de aprovação? Ou então vão ao cartório. Esse loteamento que estão comercializando, ele tem registro no cartório de imóveis? O corretor que está me assediando, o corretor que está abordando, ele tem um registro no Cresce? Então, são medidas simples, podem não ser tão simples, mas nós acreditamos que é o mínimo que uma pessoa que vai investir o dinheiro de sua vida, um dinheiro caro, precioso, para comprar um bem que depois ele vai se ver, na verdade, com um grande problema. Muitas vezes é o dinheiro de uma vida inteira, né? Não é uma coisa assim tão simples. Mas vamos supor que a pessoa comprou um lote legal, tem um contrato de gaveta, mas ele comprou, mas ele não é proprietário, né? Tudo. Aí ele vai lá, bate na porta da senhora lá, doutora, me ajuda. Como é que o Ministério Público age numa coisa dessa? Eu tenho a impressão sempre que o Ministério Público é o seguinte, as pessoas fazem as coisas tudo errado, aí depois eles vão lá no Ministério Público e falam, como é que eu resolvo isso, aquilo? Aí o promotor tem que resolver. Como é que a senhora resolve isso? Bom, nós somos servidores públicos e estamos aí para ajudar as pessoas, né, a exercerem os seus direitos. Agora, eu confesso, Yuri, que é muito mais difícil quando acontece nessa fase. A pessoa procura o Ministério Público e, às vezes, na promotoria é o momento que ela descobre que ela, na verdade, tem um grande problema e não um benefício que ela esperava, um sonho que ela esperava que se realizasse. Então, nós temos os procedimentos administrativos, vamos investigar aquela pessoa que fez aquela venda, vamos verificar a situação, se é só irregular ou se é clandestino, porque o irregular é aquele que passou pela aprovação, mas não tem toda a infraestrutura. E o clandestino é aquele que não passou por nenhuma apreciação do poder público. Então, vamos atrás dessa pessoa. Qual que tem mais? Digamos que são os clandestinos, porque os irregulares, eles são passíveis de regularização. Então, são aqueles em que a infraestrutura está atrasada, ainda não fez o asfalto, ou a pavimentação não é suficiente, o serviço de abastecimento de água não está adequado. Então, esses são mais fáceis de serem regularizados. Agora, o clandestino, dependendo da época em que ele foi constituído, nem a REURB, a regulação fundiária, é possível. Então, a medida extrema que seria a desocupação daquele imóvel e a reconstituição do estado anterior. Mas isso é muito difícil também, né? Então, o Poder Judiciário, por mais que ele tente, ele não consegue, com essa agilidade, proferir uma sentença, e o cumprimento é sempre complicado, porque vai se demolir uma casa, que às vezes é a única residência. Então, quem acaba sendo prejudicado é o meio ambiente, é o urbanismo, a prefeitura fica com aquele problema insolúvel, que são pessoas que estão a 20 quilômetros do centro urbano, não tem infraestrutura de água, não tem iluminação, não tem esgoto, não tem transporte público, não tem escolas, enfim, não tem acesso aos serviços públicos. Então, é um grande problema, e daí a parceria com a AGM, a FGM e as concessionárias de energia e abastecimento. Porque, por mais que se façam gatos e haja o pagamento de alguma contrapartida pela prestação da energia, a companhia de energia ela não tem previsão para aquela carga naquela região, onde deveria haver um loteamento consolidado, tem 20 clandestinos. Então, isso acaba onerando não só a companhia, mas a sociedade como um todo. É uma situação muito perniciosa. Só explicando para o pessoal que não é da área, porque é assim, quando você vai fazer um loteamento regular, você tem que conversar com a Saniago sobre água, você tem que conversar com a Equatorial sobre energia elétrica, tudo. Quando você não faz isso, né, fica um buraco, vamos dizer assim, no sistema. E acaba prejudicando a cidade, né, doutora? Exatamente, prejudica a cidade como um todo, prejudica os demais consumidores, porque esses furtos de energia, eles são absorvidos pela companhia, a companhia repassa, obviamente, para os consumidores que pagam a sua conta. Então, todos saem prejudicados.
A sociedade, às vezes, costuma fechar os olhos para esse problema e dizer, não, o meu imóvel é adequado, o meu imóvel está regularizado, mas ela esquece que esse impacto que ela tem, por exemplo, na falha de prestação do fornecimento de energia elétrica, é porque o sistema está sobrecarregado. Ele não se preparou para receber aquele tanto de pessoas que estão morando de forma clandestina. Então, quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, de cidades que crescem de forma ordenada, não estamos falando de conceitos assim muito abstratos de ecologia, de meio ambiente. Se trata realmente da realidade das pessoas que vivem na cidade. Então, a qualidade de vida de todas as pessoas depende de que a cidade cresça ordenado, de né? forma ordenada, planejada, de modo que haja infraestrutura básica para todos. E nós estamos falando do básico. Agora, doutora Marta, para nós leigos, a gente pensa assim, não, um loteamento irregular. O cara foi lá, fatiou a terra dele, de preferência ele desmatou tudo lá e de preferência ele até vai passar um asfalto lá em cima, a impermeabilidade do solo vai para o espaço, né? Tudo. Aí eu pergunto para a senhora, que é a área da senhora, que é o meio ambiente. Um loteamento irregular desse, qual outros malefícios que provoca no meio ambiente? Hoje, cerca de 80% da população vive nos centros urbanos. Então, eu acho que essa pergunta, que antes a gente tinha que procurar, talvez, nos livros de geografia, né, de ecologia, hoje nós vemos na cidade. Se hoje nós não temos uma infraestrutura adequada de drenagem, é porque a cidade foi crescendo sem planejamento. Então, muitos loteamentos se instalaram sem uma rede de drenagem adequada. Então, parece que nós estamos conversando sobre algo muito técnico, muito específico, mas é o nosso dia a dia. Então, se hoje existem alagamentos em Goiânia, em Senador Canedo ou em outras cidades, que é uma coisa muito comum, acho que no Brasil todo nós temos esse problema de drenagem, é porque não houve planejamento. Então, temos que ter atenção aos loteamentos clandestinos, mas os irregulares também. Então, quando se pensa no município, quando se fala de drenagem, não é um luxo, é uma situação que, se ela não for compatibilizada com o sistema que já existe, se a coleta de lixo não for feita de forma adequada, tudo isso vai impactar, e quanto mais pessoas estiverem morando no meio urbano, maior será o sofrimento para todos. A questão da punibilidade disso. Muitas vezes a pessoa infringe a lei porque sabe que não vai ser punido, né? Quem abre um loteamento clandestino, o que essa pessoa pode sofrer? Na verdade, a Lei 6766 prevê penas de reclusão para quem dá início, continua, persiste na implementação de um loteamento clandestino. Mas, como o senhor mesmo disse, é muito difícil que nós consigamos materializar isso, ingressar com uma ação penal e chegar a uma sentença em tempo hábil. O que geralmente acontece? Mas o Ministério Público tem essa característica, ela perde na primeira instância, vai para o segundo, vai para a terceira, para a quarta, para a última, até chegar no Supremo, né? Então, assim, isso acaba formando jurisprudência, né? O caminho é esse? Como é que... Eu entendo que o caminho pode ser esse, mas nós descobrimos, depois de muitos anos atuando dessa forma, que essa parceria que está sendo feita com o Fórum Permanente, ela tem chance de ter mais sucesso. Por quê? O Poder Judiciário, por mais que ele se esforce, ele está assoberbado, ele está sobrecarregado, ele não vai conseguir dar uma resposta hábil no sentido de que consigamos interromper essa infração antes que ela se consolide. E depois o que acontece, geralmente, infelizmente, a teoria do fato consumado. A residência está construída, as pessoas estão habitando lá e acaba se fazendo um acordo, de modo que faça uma compensação, que não é o ideal para o meio ambiente nem para o urbanismo. Então, com essa forma de prevenir aquele consumidor, no sentido de que ele perceba que aquilo não é uma mera irregularidade, ele está correndo um grande risco de ter um grande prejuízo financeiro, nós entendemos que essa atuação tem mais poder de ser resolutiva do que simplesmente atuar depois, correndo atrás do prejuízo e recorrendo ao Poder Judiciário depois de várias instâncias, e quando chegamos ao final temos uma sentença a executar, mas o fato está consumado. E nós tivemos exemplos, depois que houve a divulgação da Operação Lote Legal na imprensa, de pessoas que procuraram o Ministério Público perguntando, esse loteamento é legal? Esse loteamento está regularizado? Então, as pessoas começaram a se atentar para o fato de que podem ter sérios prejuízos. Porque um dos gargalos que nós detectamos nesse fórum foi a questão de que a propaganda ostensiva,
nos postes, nas vias públicas, oferecendo chácaras, oferecendo esses ranchos, as pessoas têm a tendência de acreditar que se trata de uma situação, assim, uma mera irregularidade e fazem a compra. Porque está anunciado é verdade, né? Exatamente. Se nós Se procurarmos existe é verdade. na OLX, digita lá, em qualquer desses municípios da região metropolitana, tem chácaras sendo vendidas de 1.000 metros quadrados, de 2.000 metros quadrados, troco por uma motocicleta, troco por uma bicicleta, troco por um carro, fazemos qualquer negócio. A pessoa é levada a acreditar e a pessoa quer construir aquela casa, ela tem um sonho de ter uma propriedade perto de um manancial. Então, juntam-se essas situações todas e a questão de judicializarmos é possível, é claro, é nossa obrigação fazermos isso, mas a eficácia, a resolutividade disso é muito baixa. Quem compra pode ser punido também? Geralmente quem compra está, na verdade, praticando, ele está praticando também um crime ambiental. Porque, na verdade, ele está praticando uma ação que tem impactos ambientais e não está regularizada. Então, no mínimo, um crime ambiental ela está praticando. Eu costumo dizer, com certo exagero, mas eu acho que a analogia é correta, de que ela está praticando quase uma receptação, porque ela tem ciência de que o imóvel, naquelas circunstâncias, não custaria somente aquele valor se ele estivesse totalmente preço, regularizado. Né? O preço, né? Desconfie de preço baixo. A senhora tem razão mesmo, e eu acho que as campanhas podem ser bem efetivas. Você sabia que você pode estar morando numa invasão? Ninguém quer morar em invasão, né? Talvez queira morar até num lote clandestino, mas numa invasão, né? As palavras têm força. O que a gente já pode falar de ação já efetiva que essa campanha Lote Legal, que esse fórum já conseguiu? Nós estamos, na verdade, tentando conscientizar os consumidores. Então, no primeiro momento, foi organizada a produção desse material publicitário com os parceiros do projeto Lote Legal. E estamos também formando redes de apoio entre as delegacias, entre a SEMAD, entre as secretarias municipais de meio ambiente, para que a ação de fiscalização seja mais efetiva. Fizemos uma operação em Senador Canedo, outra operação em Trindade, em que todos os órgãos de fiscalização foram no mesmo momento. E, a partir do momento que foi feito o embargo oficial, a Polícia Militar está monitorando o local, de modo que qualquer construção que seja acrescida naquele loteamento vai se tratar de crime de desobediência. Então, estamos fazendo esses pilotos justamente para que a população perceba, para que o consumidor perceba que nós estamos agindo e eles podem ser responsabilizados. É muito interessante isso que a senhora fala, porque a sociedade civil organizada e o poder público, eles se movem de acordo com a intensidade da população. Se você coloca os grandes escândalos, às vezes a gente tem uma impressão que eles se resolvem mais rápido. Mas talvez se resolvam mesmo, porque tem muita pressão ali, né? E pressão é comunicação. Pressão, se você comunica mais, você tem mais. E a senhora falou que a senhora já sentiu um aumento, né, as pessoas procura. Começam a se atentar, elas veem na televisão, veem o noticiário que foi embargado, que não vai mais poder construir, que aquele loteamento vai ter que ser desconstituído. Então, ela começa a se preocupar, mas será que o meu também está legal? Então, tivemos várias ligações de pessoas perguntando se o loteamento que elas tinham comprado, o lote que elas tinham comprado naquele loteamento estava regularizado, e a notícia acaba se espalhando. E uma outra parceria muito importante foi com os cartórios de registro de imóveis. Então, nós estamos pedindo para que eles façam campanhas educativas dentro dos cartórios, no sentido de ensinar aquelas pessoas de que aquele loteamento é ou não clandestino, as precauções que ela deve tomar, e também aos cartórios para que eles evitem fazer o que nós chamamos de registro de condomínios. Uma propriedade rural não pode ser fracionada em menos de 20.000 metros quadrados. Então, o que as pessoas estavam fazendo para burlar isso? Juntavam 10 pessoas, cada um comprava 2.000 metros quadrados e iam fazer o registro em bloco. Então, estamos alertando os cartórios também para que esses registros não sejam feitos. A propriedade rural ela tem que ter 20.000 metros quadrados no mínimo. E as pessoas faziam isso, fracionavam em grupos de 10 ou de 20 e faziam essa escritura em condomínio. Isso também é uma irregularidade. Contornando a lei, Contornando a lei. As pessoas são muito criativas. Então, essa comunicação do Ministério Público com os cartórios já está inibindo também essa conduta. A gente já fez uma outra entrevista aqui sobre lote legal, acho que foi com a ADU, que é a Associação de Desenvolvedores Urbanos, e o que a gente percebeu? Que a questão da clandestinidade, ela afeta também o empresário honesto, porque o empresário honesto, ele cumpre toda a burocracia
estatal que não é pouca, cumpre todos os prazos, a documentação, cumpre todos os prazos, né? E você tem ali no mesmo player de mercado, vamos dizer assim, uma pessoa completamente que não precisa cuidar disso, né? Isso também incentiva, né? Com certeza, porque o consumidor vai verificar por que esse lote custa 200 e esse custa 20 mil. Então, obviamente, aquela pessoa que está, digamos assim, mal intencionada, ou aquela pessoa que não tem tantos recursos, ela vai comprar aquele de 20 mil. Mas, obviamente, aquele lote que custa 200 mil, ele passou por diversos processos de regularização, de registro. Ele tem a infraestrutura adequada. E o bom empreendedor, ele acaba tendo prejuízo. Ele sofre uma concorrência totalmente desleal daquele empreendedor que não passou por nenhum órgão de aprovação e coloca o consumidor em risco. Porque o consumidor vai estar morando em um local onde não tem infraestrutura adequada de água, vai ter uma água de um poço artesiano, de uma cisterna que talvez esteja contaminada, o seu esgoto vai ser lançado em qualquer manancial, não vai ser tratado, não vai ter coleta de lixo, não vai ter acesso à escola, não vai ter acesso ao transporte público. Então, é uma teia, é uma cadeia de problemas que é criada e o consumidor, no primeiro momento, ele não percebe isso. Não, isso aqui está muito barato, está ótimo o negócio, né? Negócio da China, e vai e compra. E aquele empreendedor passou por um processo desgastante, um processo de aprovação perante todos os órgãos, ele consegue aprovar, mas ele vai vender com preço muito superior. Mas, de todo modo, o consumidor vai ter garantida toda a infraestrutura. Doutora Marta, se a gente sair aqui na porta e perguntar para 10 pessoas, olha, o que você acha do meio ambiente? Todo mundo vai falar, o meio ambiente tem que ser preservado. Né? 20 pessoas, se perguntar para 10, 20 vão falar, a gente tem que cuidar, não vamos matar as plantinhas, não vamos matar os animais, tudo. No dia a dia da senhora, é isso que a senhora vê ou tem muita coisa ainda? Tem muita gente judiando o meio ambiente? Na verdade, as pessoas têm uma ideia idealizada do meio ambiente. Elas acham que o meio ambiente são as plantas, é a floresta amazônica, é o cerrado. Obviamente, o meio ambiente é isso também. Mas essa ocupação desordenada que acontece nas cidades, na área rural, ela é extremamente prejudicial para o meio ambiente. Jogar lixo no chão é descuidar do meio ambiente, né? Coisa simples. Basta cair uma chuva para o senhor ver que os problemas que acontecem urbanísticos são decorrentes de problemas ambientais. É o lixo que não é recolhido, é o lixo que entope as bocas de lobo, é a drenagem daquela rua que não foi devidamente feita, são as pessoas que não têm consciência para separar o lixo, então o aterro sanitário está saturado. É uma cadeia de eventos que, na verdade, o meio ambiente é ter consciência de que nós vivemos numa comunidade que tem que crescer de forma planejada e sustentável. E essas consequências que nós estamos sentindo literalmente na pele, eu acho que demonstra que, na verdade, o meio ambiente não é só uma matéria a ser estudada e nada para ser discutido em abstrato. É algo em concreto que todos nós devemos fazer. Bom, por exemplo, queimada. Eu nunca vi queimada diminuir. Todo mundo tem queimada. Mas não vamos entrar nisso, não, porque não vou ficar aqui. Devo voltar só numa última pergunta sobre a campanha Lote Legal. Quais são os próximos passos dessa campanha? Como ela vai se desenvolver de agora para frente? Houve uma adesão muito grande, muito além do esperado, de diversas instituições, tem mesmo. poderes, Vou contar órgãos públicos, privados e sociedade civil. São muitos. São quase 30, né? Sim. São quase 30. E nós estamos tendo procura agora de municípios. Os próprios municípios, pelas suas prefeituras, pelas suas procuradorias, estão querendo aderir. Porque isso é um problema, os problemas acontecem no município. Então, são problemas que o prefeito vai ter que suportar e eles estão vendo que, na verdade, é uma boa iniciativa aderirmos todos, que estamos todos do mesmo lado. Então, a próxima reunião está marcada para o dia 10 de novembro, salvo engano, na sede do Ministério Público, e vamos discutir quais as medidas que vamos tomar para tornar mais efetiva a fiscalização e a conscientização. Então, provavelmente, esse ataque à propaganda que é feita pelos meios de comunicação, pelas redes sociais e nos logradouros públicos, vai ser um ponto de atenção que nós deveremos ter, porque eu acho que isso acaba chegando ao consumidor de forma equivocada, e demais ações para estreitarmos a comunicação entre os órgãos de fiscalização. Percebemos, por exemplo, que as secretarias e a Secretaria Estadual nós podemos nos comunicar por WhatsApp, ao invés de esperar que um ofício saia do gabinete do promotor de justiça, vá até o gabinete do Estado. Então, nós percebemos... é um atraso da humanidade. E percebemos que, com um grupo de WhatsApp organizado, nós conseguimos fazer isso. Então, nós temos um controle, um grupo de fiscalização em Senador Canedo, é a cidade que tem a maior carga de incêndio do Centro-Oeste,
Então, existe um grupo do qual eu faço parte, Corpo de Bombeiros, o Plano de Auxílio Mútuo, as empresas que têm que distribuem combustível. Quando acontece algum incêndio em algum determinado momento, todos nós somos mobilizados, a Defesa Civil vai até o local. Então, existe uma preparação. É melhorar a forma como nós atuamos. Somos servidores públicos, eu acho que o nosso dever é melhorar a nossa prestação. Doutora Marta, em nome da Federação do Comércio, todos os parceiros aí do mercado imobiliário, queria parabenizar a senhora pelo trabalho, porque essa questão do lote clandestino realmente ela é muito cruel, porque ela prejudica o meio ambiente, ela prejudica a cidade, né? Ela prejudica a pessoa, ela prejudica o empreendedor, prejudica prejudica todo ninguém mundo, sai ganhando. prejudica o mercado, tudo. Então, parabéns pelo trabalho da senhora. Depois nós podemos fazer outra live só para falar sobre essas outras questões do meio ambiente. Na verdade, nós gostaríamos de agradecer a parceria, sobretudo o Secov, a ADU da FEComércio, porque essa questão da iniciativa privada nos dá uma agilidade, por exemplo, a confecção de materiais, para publicidade, para visibilidade. Então, agradecemos imensamente essa parceria. E vai dar certo. Já deu certo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Obrigada.